Olá pessoal, juntinhos mais uma vez para trazer uma temática que eu considero instigadora sob a ótica da educação humanista. É isso mesmo, como vocês viram no título, contação de histórias. E aí eu já tenho de imediato uma pergunta para te fazer. Você se considera um contador, uma contadora de histórias? Sim? Não? Pois eu acredito que você vai descobrir essa tua faceta escondida. Sim, somos todos contadores de histórias, querendo ou não, porque é parte inerente à natureza humana. E é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje em mais uma websérie Humanismo e Escola. Contação de histórias como prática pedagógica humanista. Pois é, minha gente, a contação de histórias é uma das tradições humanas das mais antigas e responsável também pela nossa transmissão cultural. Essa arte, que é a arte de contar histórias, só para vocês terem ideia, ela já data mais de 30 mil anos, quando as pinturas rupestres eram ali registradas nas cavernas pelos homens, que contavam aí 1000 histórias experimentadas da fuga dos animais, da caça e por aí vai. Mas o que eu quero aqui dizer para vocês é que a contação de histórias, gente, ela é parte do nosso cotidiano. Vocês concordam com isso? Querem fazer uma experiência? Façam o seguinte, comecem aí a recordar desde o momento que você levantou da cama hoje, que você botou os pezinhos no chão, que história você teria para contar? Ou quais histórias você já teria para contar? Sim, você teria a história de que levantou, de que foi ali fazer a tua higiene, de que depois foi tomar um café gostoso, ou que você encontrou com uma pessoa querida, ou que você foi ao supermercado. Não importa. Hoje e agora, nesse exato momento, você teria sim uma série já de histórias para nos contar. Mas vamos direto ao ponto. Qual é a relação da contação de histórias com a educação humanista? Bom, gente, primeiramente nós teremos de reconhecer que a contação de histórias, para além de ser uma tradição antiga nossa, ela é utilizada na escola como um recurso para o desenvolvimento integral humano, concordam? Através da história nós podemos ampliar o vocabulário, desenvolver a linguagem, nós podemos incentivar a boa leitura, formar principalmente valores para a nossa vida. Ou seja, a contação de histórias é uma fonte de recursos didáticos que pode aí, com toda certeza, eu acho que você, se é professor, já descobriu isso, colaborar para o desenvolvimento aí do processo de humanização, porque às vezes uma história, gente, ela consegue proporcionar um estado de superação grande, de aperfeiçoamento, de transformação. E agora eu quero trazer aqui para vocês 5 pontos para que nós possamos refletir acerca da relevância da contação de histórias na educação humanista. A primeira reflexão que eu te trago é a seguinte: ler não é o mesmo que contar histórias. A leitura e a contação de histórias são práticas indissociáveis, mas nós podemos fazer a leitura de um livro sem necessariamente uma contação de histórias, porque a contação de histórias, ela imbui uma série de práticas que nós precisamos inclusive desenvolver. Às vezes a pessoa pensa que está contando uma história, mas na realidade ela está lendo uma história. E para tratar sobre a diferença entre a leitura e a contação de histórias, eu vou trazer aqui para vocês um livro infantil da minha amiga professora Sandra Sarmento,
eu já deixo um beijinho para você. Esse livro dela se chama Austin. Se vocês se interessarem, eu vou deixar aí na descrição a rota para que você adquira o livro. Não, eu não estou vendendo o livro, eu estou simplesmente sugerindo uma boa leitura, um bom trabalho para que vocês desenvolvam com as crianças. E aí já me direciono especificamente aos professores. Então, a leitura, ela é diferente, né, gente? Ela vai provocar, ela vai promover determinadas competências diferenciadas daquelas da contação de história. Então a leitura ela começa assim, a gente sempre apresenta o livro, né? Muito importante dizer que por detrás desse livro teve alguém que se deteve, que escreveu esse livro. E aí a gente começa. O nome do livro, Leitura. Austin, Uma Mente em Comum. Aí diz o nome da ilustradora, que também é a Letícia Ribeiro Sarmento, e se começa então a leitura. E essa leitura a gente procura fazer de maneira pausada, tranquila. Sempre que você lê uma página, você vai lá, né, como por exemplo, agora essa. Taíla entrou na sala de aula e todas as crianças estavam sentadas em suas cadeiras. E aí você vai e mostra a ilustração para a criança. Vai fazendo assim de maneira que ela vá percebendo exatamente o conteúdo do livro. Ok, isso é uma leitura. Diferente da contação de histórias, porque a contação de histórias, gente, ela vai agregar toda uma arte. Sim, toda uma arte eu vou dizer assim, até da interpretação, porque você se envolve com a história, você se embrenha na história, você se identifica com os protagonistas, com os cenários, enfim. O que eu quero dizer para você é que a contação de histórias já envolve toda uma integração na relação corpo, voz, leitura, interpretação, expressão facial. É mesmo uma arte que eu recomendo que você desenvolva, quer seja professor ou família, pai ou mãe, porque o nosso canal aqui, ele é literalmente para vocês. Então vamos dar aqui um exemplo rápido da contação de histórias. Você pega o mesmo livrinho que é do Austin e você apresenta no mesmo molde que eu fiz anterior. E aí daqui para frente você começa, gente, nós vamos conversar sobre Austin. Sim, nós vamos falar sobre Austin. Gente, Austin era um menininho que estudava numa escola, mas sabe de uma coisa? Tandam, ele tinha alguns probleminhas. Será que você também tem esse probleminha do Austin? Será que você viveu ou vive a mesma experiência dele? Como é que será que ele consegue solucionar? Pronto, gente, você já se embrenha ali toda numa experiência de interpretação. E aí eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, é algo que precisa ser desenvolvido, tá bem? O mais importante que eu te digo é que a contação de histórias não elimina a leitura, porque a leitura, como eu falei ainda há pouco, ela vai produzir um resultado fantástico, que é o desenvolvimento da capacidade da escuta, da criança parar, ela escutar, ela ir formando as imagens da história na mente dela, ou seja, desenvolvendo o pensamento de abstração. Por outro lado, a contação de histórias, ela desenvolve o interesse, o gosto pela leitura e também desenvolve aí os processos de atenção consciente. Segunda grande reflexão. As histórias precisam fazer sentido. Sheila, mas uma história não faz sentido? Gente, claro que as histórias nós contamos, elas têm algum sentido. Mas o que eu estou aqui querendo dizer com isso é sobre algo que eu aprendi com a pedagogia humanista logosófica, de que nós devemos levar, principalmente para o público infanto-juvenil, aquelas histórias em que eles possam fazer correlações diretas daquilo que você ensina, dos conhecimentos e também aí das práticas, para que ela diga assim, ok, então esse menininho, como na história de Austin que eu contei ainda agora, é o Austin. Sabe que eu também vivo o mesmo problema que ele? E Austin de repente está me ajudando a solucionar um conflito? Pois é, gente, histórias que estejam aí focadas na realidade, que a gente priorize essas histórias ali dentro do nosso agir pedagógico, tá certo?
E aí, nesse sentido, eu já vou indicando aqui para vocês uma autora que é do meu coração, que é a Ruth Rocha. Ela tem uma série de histórias e de livrinhos que falam do cotidiano, do dia a dia, da vida de criança, da vida do adolescente. Vou até citar uma delas, como por exemplo, O Dono da Bola. Você já conhece O Dono da Bola? Pois é, O Dono da Bola é uma história linda, gente, que vai contar sobre um menininho chamado Carlos Eduardo, que é conhecido entre os colegas como Caloca, e um dia ele ganha uma bola. Gente, eu já tô aqui contando história. Ele ganha uma bola assim fantástica e ele pega essa bola, ele leva pro campinho, só que começa a ocorrer um processo estranho com ele. Ele se sente o dono do pedaço, o dono da bola, o dono do campinho, o dono da equipe. Isso gera uma série de problemas, não só para ele, como para o grupo. O grupo se reúne, começa a ir buscar soluções e os colegas passam a viver um dilema ético. E agora? O Caloca é nosso amigo, mas ele tem a bola e tudo isso numa trama tão real. E eu pergunto para vocês, qual é a criança que não se identifica com isso? Gente, até o adulto se identifica com isso. E aí, às vezes, a gente corre para uma série de histórias que tem assim um componente imaginário tão exacerbado que a criança não consegue, né, fazer as ligações diretas. Então, a minha sugestão é de estar com crianças, já que a criança está na fase concreta. Vários estudiosos apresentam isso, né, gente? Nós sabemos quanto maior o trabalho com materiais e perspectivas concretas, melhor. Fica aí a sugestão e o dono da bola. Não vou dar spoiler para você, vai lá dar uma olhada, Ruth Rocha é sempre Ruth Rocha. Terceira reflexão, que é a seguinte: histórias com a moral da história. Pois é, às vezes a gente quer trabalhar a formação humanista e vamos atrás de histórias que no final tem. A moral da história é claro que você já ouviu sobre isso. Naturalmente que essas histórias têm sempre um componente principalmente ético e moral robusto, com toda certeza. Mas o que eu recomendo é que a gente não feche, não enquadre, gente, não faça um enquadramento de morais da história. Deixe que a própria criança reflita, ela perceba, ela pense e ela vá lá e extraia a moral daquela história, qual o elemento ético que ela vai também trazer daquela leitura, daquela contação de histórias, porque nós temos um hábito que nós temos que soltar, que desprender, que é o de dar tudo pronto. Então você traz uma história, já no final a gente diz a moral da história e de repente a criança fez outras leituras e ela não vai nem se manifestar porque você já trouxe aquela moral enquadrada. Tá certo? Então fica atento, não quer dizer que você não possa trazer, né, o elemento que está ali em destaque na história, mas vai deixando em aberto, vai trabalhando a pergunta, porque as perguntas, presta atenção nisso que eu estou dizendo, elas são com toda certeza uma das maiores ferramentas para que nós possamos realizar um trabalho reflexivo e formativo. A quarta reflexão é mais, vamos dizer assim, uma pergunta que você, família, papai, mamãe, professor, pode estar fazendo. Que é a seguinte: quando contar histórias? Qual é o melhor momento para contar uma história? Gente, contar história a gente já faz o tempo todo. Aliás, voltando àquela pergunta inicial, você já percebeu, né? Que você é contador de histórias nato. Pois é, a gente não tem assim um tempo, você pode contar história a todo momento, você pode estar dando uma aula e estar contando histórias, você, família, no café da manhã, traz uma história, sempre a gente procurando agregar e congregar as histórias numa experiência positiva. Mas didaticamente, pedagogicamente, o que eu indico é que tanto a família quanto o professor mantenha uma rotina na contação de histórias. A família à noite, um pouquinho antes da criança dormir, pegar um livro, ou você faz a leitura, ou você faz a contação. Mas na escola, gente, vocês sabem, não é?
A contação de histórias, ela é permanente, mas estabelece um dia. Mesmo que seja assim no finalzinho da semana, estabelece. Porque a criança, ela já vai criando um estado de preparo para ali ouvir essas histórias que com toda certeza você vai saber selecionar as melhores que possam agregar valores humanos. E já que eu falei de seleção de histórias, esse é um ponto muito importante da quinta reflexão que eu te trago, que é o planejamento. Sheila, planejamento não é para a família. Claro que é para a família, você tem que planejar. O que é planejar? É escolher a história, fazer a seleção do material e principalmente, minha gente, façam a leitura prévia dos livros que vocês estão aí proporcionando, principalmente ao público infanto-juvenil. Ler o livro com antecipação é fundamental para que você não tenha surpresas no curso do livro. E eu garanto que às vezes a gente tem algumas não muito agradáveis, não é? Porque nós devemos difundir a leitura, formar leitores, mas que nós possamos formar leitores humanizados. Então fiquem atentos a esse ponto do planejamento, da seleção, porque isso é fundamental e dentro disso o reconto. É porque a criança, vocês já perceberam, você que é pai, mãe, né? Família, vocês sabem, a criança às vezes fala assim, conta de novo. E aí quando às vezes você conta de novo, você entra na experiência do reconto, que esse reconto nunca vai ficar igual como a historinha está dizendo, não é? Então é muito importante a questão do planejamento, você inserir a experiência do reconto, já ficar pronto para isso, porque isso vai acontecer e aí você vai viver realmente uma experiência, um momento feliz com essa contação de histórias, porque é assim que eu, como contadora de histórias, até lá na pós-graduação, me sinto. E agora que eu trouxe as 5 reflexões para você, eu não vou sair daqui sem dizer uma frase da Ruth Rocha. Vocês já perceberam que eu gosto dela, né? Ela diz o seguinte, minha gente, leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. Quer dizer, é importante você, família, você, professor, criar um espaço na sala ou na tua casa para a leitura, uma mini biblioteca, forjar, criar aí um banco de histórias, né? Se você vai trabalhar a formação humana, vamos fazer um cantinho que trabalhe valores, histórias que sejam alecionadoras, que sejam didáticas. E a outra coisa, leitura é exemplo. Aliás, educação humanista, a base é o exemplo. Eu não posso ensinar aquilo que eu não tenho. Não é verdade, gente? Realmente esse é um ponto que precisa ser pensado no exemplo. Eu quero, então, desenvolver o gosto pela leitura, mas eu não leio. Eu não sou exemplo disso. A criança não me vê lendo. Não vê você, professor, lendo, não vê o papai lendo, né? Não vê a família lendo. Aliás, é algo que me causa um estranhamento. Na minha juventude, eu vinha no metrô, no Rio de Janeiro, e via sempre as pessoas com um livrinho. Mas hoje também tem os e-books, né? Mas é isso, é uma frase que realmente a gente não pode deixar de passar aqui. E agora, a cerejinha do bolo. Pois é, sempre tem cereja do bolo aqui, né, gente? Que é algo que eu aprendi no meu exercício profissional, na minha carreira, como professora da educação infantil, do ensino fundamental, lá no ensino médio, direção. É tanta coisa que eu fiz escola, mas eu aprendi isso que eu vou partilhar com vocês, que é o seguinte segredo. Vou te contar, olha eu, contação, vou te contar. Gente, é o seguinte, pais e professores, se vocês têm a intenção firme e forte de educar sobre a perspectiva humanista, eu preciso te revelar, sejam bons contadores de história, porque contar histórias, gente, é um recurso fenomenal. É um ensinamento que penetra direto nas mentes infantis. E aí eu vou lembrar, né, do autor argentino González Pecotti, que eu volto e estou sempre falando aqui, que ele diz que a mente da criança é terra virgem
e fértil. O que se planta, dá. Então, meus amores, cuidado com a semeadura. Um beijo no coração e nos vemos por aqui no próximo vídeo falando sobre o quê? O caminho da escola. Como é que você, papai e mamãe, podem aproveitar para humanizar esse momento de levar a criança, o jovem, o adolescente para a escola. E como é que você, professor, pode aproveitar essa experiência também até para fazer um projeto de ensino. Beijo.